Olá a todos, bem-vindos à energia de Aquário, a constelação que começa a ser iluminada hoje e que vai até a 10 de março. Aquário significa a liberdade para viver e a liberdade para ser. Então essa energia abre com as estrelas iluminando essa constelação incrível que representa a mente divina das águas da sabedoria do universo, que carregam o olho de Deus. O olho de Deus é uma nebulosa no formato de um olho humano, que ela é assim estrategicamente direcionada para a Terra. Então ela nos observa e tenta nos iluminar, no sentido da energia de Aquário. Aquário é o futurista, visionário, inovador, surpreendente e disruptivo. Aquário não vai seguir os padrões, nem vai se opor passivamente a eles. Ele vai confrontar, vai brigar, vai fazer questão de ser diferente. Assim é a energia de Aquário. Aquário é essa energia que vem para trazer a revolução para o mundo, para sair do comodismo. Então são as ovelhas negras da nossa história que nos tiraram da Idade Média, da escravidão e de toda a opressão social contra as minorias. Ele representa o movimento da transformação social, pessoal, é a revolução tecnológica, energética. E como Prometeu, que é o mito que representa Aquário, ele traz o fogo sagrado para a humanidade, a serviço do quê? Da nossa evolução. Então, esse fogo sagrado, que pertence à Vesta, essa constelação da mente espiritual, a mente da reflexão, do equilíbrio, que é o caminho que leva ao conhecimento da energia de Aquário, que representa a mente cósmica. Porque sem esse fogo, quando o homem tenta buscar, a partir da sua mente material, a mente cósmica da energia da sabedoria, o que acontece? Ele vai cair nas veredas perigosas da loucura, da farsa, da literalidade. E como nós vemos esses quadros em todos os lugares, eles estão nas tentativas de encontrar respostas sem observar o significado mais profundo, ou aceitar isso que venha do lado de fora dos outros, sem procurar pensar e refletir a partir de si mesmos. Então, Aquário, ele é o que? A energia da originalidade. A sua energia, ela vem para libertar todas as algemas que impedem que essa originalidade floresça. É a energia da evolução. Por isso, a aproximação da sua era, a gente está entrando na era de Aquário, é tão importante, porque abre um movimento totalmente inovador para todos nós. Aquário é a energia do ar espiritual, que une a ciência à tecnologia. E isso nos abre para um novo mundo de compreensão. Então, na sua passagem, ele sacode as energias que estão estagnadas para que a sua logística cósmica do imprevisível possa se manifestar. Porque Aquário é essa energia do caos. Então, ele vem para trazer o caos porque a gente precisa daquela sacudida para se dar conta do quanto estamos parados no tempo, parados na nossa evolução. E como são os aquarianos, né? Vamos entender um pouco mais dessas personalidades. E lembrando assim que todos nós temos o fator aquário nas nossas vidas. Cada um tem no seu sentido mais específico. Isso vai depender desses posicionamentos de Urano, de Aquário astrologicamente. Mas assim, coletivamente, nós não dependemos de uma visão astrológica para nos conectar à energia de Urano. Urano é uma energia coletiva que pertence a todos, que move nós também enquanto massa, né? Porque nós não somos separados uns dos outros. Né? Essa é uma das grandes ilusões que nós vivemos. Mas quando uma pessoa ela tem o Sol, a Lua ou os planetas interiores, Mercúrio, Vênus, Marte, elas atraem mais essa energia de Aquário como personalidade. E especialmente quando ela tem o ascendente em Aquário. Bom, o que são os aquarianos, né? Aqueles do contra, né? Que todo mundo fala, nossa, o aquariano ele é o do contra. Então,
ele, ao mesmo tempo que ele combate toda forma rígida de pensamentos prontos do mundo, ele não percebe que ele cria a sua própria rigidez. Então, quando ele estabelece algo como verdade, olha, para tirar aquilo deles é difícil e muitas vezes eles se equivocam. Então, o aquariano, ele tem essa característica. E eles são, como a própria energia, imprevisíveis, né? Então, embora eles tenham um temperamento fixo, que se apegam às rotinas dos seus próprios gostos, às suas opiniões, né, às suas coisas, a energia da mudança é uma coisa que está sempre rondando os aquarianos. Ou seja, a eles mesmos, nas suas vidas, nas pessoas e situações ao seu redor, que sempre irão mudar. Então eles têm uma atração oculta, secreta pelo caos da vida. E como um imã, eles atraem essas situações, essas pessoas, né, que causam esse caos nas suas vidas. Porque Aquário, ele tem uma certa dificuldade em, assim, ele gosta, mas tomar a iniciativa por ele mesmo. Então ele vai atrair aqueles que fazem isso. E no campo material, né, com as coisas materiais, Aquário ele tem uma certa dificuldade com esse campo. Eles podem ser prósperos, geralmente eles são, mas eles são muito suscetíveis aos encantos do mundo da matéria, e acabam gastando mais do que deviam. Mas como eles atraem a prosperidade com facilidade, isso acaba se resolvendo. Mas criam certos problemas, tá? Na infância, os aquarianos, eles são crianças briguentas, com irmãos, com primos, na escola, e eles precisam, durante a vida, aprender a controlar esse temperamento, certo? Uma agressividade verbal natural que eles carregam. Mas ela não é para isso que ela se presta, não é um defeito que tem que sentar em cima e falar, não, eu sou assim mesmo. Eles têm que ver que quando eles se descontrolam verbalmente, não tem a responsabilidade emocional com que as suas palavras causam no outro lado, eles estão desperdiçando uma energia, a sua própria energia vital, que poderia estar sendo aplicada para o desenvolvimento de muitas outras coisas importantes que eles gostam, né? E eles acabam correndo o risco de perder relacionamentos também. Então, assim, mas assim em casa, né? Eles são pessoas amorosas com a família, encontram neles uma base sólida de vida. E eles, assim, em casa, eles são caseiros, né? Parece que o aquariano é aquele louco que quer ficar saindo para todo lado, mas eles gostam da casa, especialmente de arrumar a casa, viver num ambiente bonito. Eles têm um bom gosto artístico para isso. E no amor, né? No amor eles são muito mais mentais do que românticos. Então eles valorizam muito a inteligência do outro. Eles gostam de estar com pessoas atualizadas, comunicativas. Eles se apaixonam mais pela mente do que pelo corpo do outro. Agora, eles são apegados emocionalmente aonde? Ao trabalho. O trabalho é uma coisa que eles trabalham mais pelo amor ao trabalho do que pelo resultado material. Eles gostam de trabalhar com pessoas, de cuidar de pessoas, trocar energia com elas, né? E eles criam laços afetivos nesses ambientes. Eles são muito bons para escrever, para se comunicar, são bons terapeutas também, porque os aquarianos percebem muito as emoções dos outros. Isso tem muito valor em terapia. Agora, na sua saúde, a saúde costuma ser sensível. Por quê? Eles são facilmente afetados com a quebra da rotina, né? Então, assim, não é um aquariano que pode passar, hoje não deu tempo de almoçar, hoje trabalhei até de madrugada, acordei tal hora. Isso vai se refletir negativamente. Em todo mundo, em geral, isso reflete, mas no aquariano tem um quadro mais profundo. Então, eles devem evitar para manter esse equilíbrio. E assim, procurar também manter o equilíbrio emocional, porque o descontrole emocional, eles são muito sensíveis, e isso reflete diretamente na sua saúde. O aquariano, a parte do corpo que eles regem é a batata da perna, veja, a panturrilha, né? Então, assim, ela representa energeticamente o movimento
de estagnação com a vida. Então ela representa, num sentido metafísico, coisas que em algum momento do seu passado interromperam você de prosseguir com o futuro. Por exemplo, a pessoa ela tem um sonho de ser arquiteto, né? E aí, em algum momento lá atrás, teve um parente, um professor, um amigo, né, que falou: nossa, mas você não leva jeito para isso. Você não desenha bem, e aquilo aprisionou esse desenvolvimento. Então, assim, fica uma coisa, aonde foi que eu prossegui e que eu parei na minha vida por conta das opiniões das outras pessoas. Então, isso causa uma rigidez que eles costumam sofrer de cãibras nessa área do corpo, certo? Que vem para mostrar, olha, se liberta desses conceitos do passado e vai em rumo, sempre é tempo para você resgatar os seus dons e fazer aquilo que você acredita ser melhor para a sua vida. Ser a pessoa que você acredita que você deveria ser, certo? E nos relacionamentos, né, quando o relacionamento já é estabelecido, porque eu falei no amor num campo assim de atratividade, de namoro, mas quando o relacionamento já acontece ou já se encontra uma pessoa que fala, não, essa é a pessoa que eu quero viver, né? Eles são muito voltados para o outro. Muitas vezes eles colocam o outro com mais importância do que si mesmos. Isso tem que ser bem observado, porque eles procuram o que? Pessoas fortes, corajosas, pessoas que no seu inconsciente ele busca pessoas que são capazes de enfrentar e cuidar deles e junto com eles a vida deles quando o caos se aproxima, porque de tempos em tempos isso acontece com os aquarianos, né? Então eles gostam também de pessoas alegres, autoconfiantes, porque essas pessoas também vão ajudá-los a se soltar, a se mostrar mais para o mundo, a crescer mais dentro desse mundo. A sua dificuldade, né, a dificuldade dos aquarianos qual é? É cuidar dos detalhes da vida. Então, assim, organizar e manter tudo que faz parte da sua vida é uma coisa que eles têm que manter um equilíbrio, porque ou eles fazem isso de uma maneira absurda, onde eles não param, né? Eles vão até o limite, assim, do estresse. Isso é um desequilíbrio. A gente não tem que viver a vida dessa maneira. Ou eles procrastinam, deixam lá tudo largado, não fazem nada. Então, assim, encontrar esse equilíbrio sem o excesso, sem a procrastinação, é o seu grande desafio. Até porque eles são pessoas muito críticas, né? Eles não gostam da desordem em nada. Agora, uma coisa importante também é a abordagem do mundo. Eles têm que ver que abordar o mundo tem que ser feito com reflexão, com equilíbrio, procurar conhecer as coisas mais profundamente antes de se posicionar. Por quê? Porque um aquariano, eles são pessoas que chamam a atenção dos outros sobre as suas opiniões. Eles são muito observados, valorizados pelos outros na sua opinião. Todo mundo quer ouvir o que o aquariano pensa disso. Porque eles são diferentes, eles são autênticos, são inovadores. Então, assim, eles tendo ciência disso, eles têm que conhecer as coisas além da aparência que está se mostrando, do que eles estão vendo, para evitar esses equívocos, certo? Porque como eles são naturalmente do contra, então o aquariano é assim, se o governo da direita está no poder, ele é da esquerda. Se o da esquerda está no poder, ele é da direita. Ele não percebe que essa natureza de automaticamente se colocar em oposição às opiniões das pessoas, aquilo que já está, todo mundo pensa que uma coisa é bonita, ele fala, não, isso não é bonito. Então ele tem que ver com profundidade para ele não causar equívocos, né? Nem com ele mesmo. Ainda mais nos tempos que nós vivemos, né? Cheio de desinformação, de análises tendenciosas. Então precisamos nos atentar a isso. Aquário, porque ele tem uma postura forte no mundo. Eles são vistos como pessoas de poder pessoal, capazes de enfrentar o que vier, né? E de cuidar do que for necessário. E eles são também. Então, por isso é bom que eles saibam que isso é um valor a ser cultivado e não um peso a ser evitado.
Porque muitas vezes a vida apresenta, e é importante isso para o crescimento deles, muitas responsabilidades de cuidar de situações, de pessoas, de alcançar determinadas posições. Eles não têm que ver isso como, ai, que saco. Não, que bom, certo? E como amigos, né? Então chegamos na joia do aquário, né? Porque como amigos eles são muito entusiastas, muito animados. Ser um amigo é uma qualidade conquistada pelo aquariano. Ele tem essa medalha, né? Eles sabem compartilhar, estar em grupo, desenvolver projetos em comunidade. Então a palavra gregário pertence a aquário. Mesmo quando os amigos que eles costumam atrair essas amizades, tá? Que têm características muito diferentes das suas. Muitos amigos podem ser pessoas rudes, exageradas, que eles têm que aprender a conviver com eles, né? Mas eles também atraem amizades com pessoas sábias, que ajudam, que eles aprimorem a sua compreensão da vida, que ajudem para que eles se libertem cada vez mais daquela essência, né? Para que eles possam viver a sua originalidade. E espiritualmente eles vivem alguns dilemas, certo? Por quê? Porque ao mesmo tempo que eles são racionais, Aquário é a energia da racionalidade. Ele é o elemento ar, a mente cósmica, né? Então, ao mesmo tempo que eles têm essa característica, eles caem naquelas armadilhas do mundo mágico, supersticioso. Então, eles têm que procurar ver que, né, se é racional, não tem que fugir da racionalidade também, no sentido de analisar a espiritualidade. E ao mesmo tempo que eles são libertários, né, dos costumes sociais, quando eles entram numa religião, por exemplo, ou numa doutrina que seja, eles se aprisionam muito àquela rigidez dos dogmas que elas podem apresentar. Então está ali, né, no campo espiritual, a maior necessidade de romper as algemas, né, para um aquariano. Mas o que? Com a maturidade, eles vão encontrando uma sabedoria própria, mais profunda, e começam a se sentir seguros e felizes com a sua espiritualidade. Então, assim, porque na verdade, essa coisa supersticiosa, essa coisa de se atentar a dogmas, é um medo lá no fundo, certo? Porque assim, é uma visão de que o mundo espiritual ele também pode ser mal. E isso é uma ilusão. Então, assim, um dia ele vai fazer simbolicamente o quê? Acender a luz do quarto, olhar debaixo da cama e ver que não tem nenhum bicho-papão ali, certo? Porque o medo, ele é um sentimento infantil, por isso que eu gosto de usar essa analogia. Então, além da criança descobrir que não tem um bicho-papão, ela vai ver que, nossa, tem um ursinho ali que faz tempo que eu tinha esquecido e tá ali embaixo. Que tá ele esperando o quê? Para ser abraçado. Então, a visão espiritual tem que ver que o mundo espiritual não é para ser temido, é para ser amado, certo? Porque essa é a conexão que nos liga a ele, essa é a energia. Então, vamos receber essa energia de aquário que está chegando e vivê-la aguardando sem medo e de coração aberto às surpresas da vida. Não ver, às vezes, aquela surpresa que parece um caos, né? Nossa, olha o que aconteceu na minha vida agora. Às vezes a gente não é capaz de ver que tudo aquilo que está acontecendo vem para ser o quê? Para que nós arrumemos melhor aquilo que precisa ser arrumado. Então vamos receber de coração aberto as surpresas de aquário, né? Que sua bendita bagunça venha para nos libertar de todos os traumas, né, que nos impediam do nosso crescimento. Porque o Urano, que é o planeta que rege a energia de aquário, ele é aquele que nos convida para renovar a vida, que nos liberta desses traumas, né, do passado e nos puxa para o futuro. Então, bem-vindo Aquário e que todos passem uma excelente fase. Até!